amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso canal. Estamos estudando as parábolas de Jesus. Mas, como sempre, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne, elevarmos os nossos olhos espirituais aos céus e orarmos. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui reunidos em Teu nome com o objetivo de estudarmos a Tua doutrina de luz com o esclarecimento tão profundo que nos dá o Espiritismo. Que possamos usufruir desses momentos em que temos a oportunidade de ouvir um pouco do Teu Evangelho. Que em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos envolve, mas sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado o estudo do dia de hoje. E vamos orar em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, caídos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no Evangelho de Lucas, e vamos citá-los, aspas. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro um publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó meu Deus, tende misericórdia de mim, que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18. Após formular a parábola, Jesus explica: Eu vos digo que este último desceu para a casa justificado e o outro não, pois todo que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus conta essa parábola para pessoas que acham que suas ações se justificam diante de Deus, pessoas que possuem justiça própria e que confiam mais em si mesma do que em suas orações, desprezando assim a graça da misericórdia de Deus e tratando os outros com desprezo por não serem como eles. Para o perfeito entendimento desta parábola, faz-se importante, antes mesmo de qualquer coisa, conhecer o significado de algum dos termos. Fariseus eram os seguidores de uma das mais influentes seitas do judaísmo. Demonstravam grande zelo pelas suas tradições teológicas, cumpriam meticulosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias estatuídas pelo rabinismo, dando assim a impressão de serem muito devotos e fiéis observadores dos princípios religiosos. Na realidade, porém, sobre esse simulacro de virtudes, ocultavam costumes dissolutos, mesquinhez, secura de coração e muito orgulho. De tanto se fixarem sobre as normas, esqueceram o que Deus realmente deseja do ser humano e tornam-se frios, insensíveis e assumem o papel de juízes para julgar o comportamento dos outros. Por isso, Jesus os condena duramente. Publicanos eram os arrecadadores de impostos públicos exigidos pelos romanos ao povo judeu no exercício do cujo o município precisavam oportunidade de amelhar fortunas. Diferentemente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Quando desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual tinham acesso por serem judeus. Foi exatamente por isso que fez o publicano da parábola de Jesus. O fariseu representa o espírito estacionário na senda da evolução, enquanto o publicano simboliza o espírito que ascende ao nível da evolução. Os judeus, que mal podiam suportar a dominação romana, não se conformavam com o pagamento dos impostos, que julgavam ser contra a lei, e fizeram disso uma causa religiosa. Abominavam, pois, os agentes físicos, considerando mesmo um comprometimento de qualquer intimidade com eles não era importante. Em suma, eram os publicanos renegados como gente da pior espécie. Quis o mestre mostrar que o orgulho da seita, o orgulho da classe, o orgulho de família e o orgulho pessoal
Finalmente, o orgulho em suas próprias e múltiplas formas é mais prejudicial para a salvação do que mesmo o publicanismo, como concebiam os fariseus. E ainda mais, quis demonstrar que, no publicano, todos os seus senões ainda se encontravam um gesto de humildade, o que não acontecia com o fariseu. Do mesmo modo que o fariseu, o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, lembra-se, que não aceitou que o pai festejasse a volta do irmão arrependido, e o moço rico que desejava ser um discípulo próximo a Jesus, observando as Escrituras, mas que ainda não estava apegado aos bens espirituais e muito apegado aos bens materiais. Nestes três casos se verifica vários obstáculos que impedem o adiantamento espiritual, tais como orgulho, vaidade, inveja, ciúme e o apego às coisas materiais. Jesus contou essa parábola a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Essas pessoas se consideravam justas e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que na sua maioria eram constituídas pelos fariseus, como dissemos. Grande parte desses fariseus rejeitavam o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nesta parábola. Mas também é verdade que havia algumas exceções, tais quais Nicodemos, José de Arimateia. A parábola sucede imediatamente na narrativa bíblica a parábola do juiz iníquo. Não é possível saber se de fato Jesus contou as duas parábolas na sequência uma da outra. Pode ser que Jesus tenha pronunciado essas parábolas em ocasiões diferentes e Lucas as organizou desta forma. Seja como for, ambas estão relacionadas e se completam. Enquanto a parábola do juiz iníquo enfatiza a importância da perseverança na oração, a parábola do fariseu e do publicano destaca a motivação e o comportamento correto ao orar. A parábola do fariseu e do publicano é direcionada aos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros, mostrando que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família e o pessoal, como dissemos, era prejudicial. O objetivo da parábola é apontar o orgulho como elemento prejudicial à salvação. Ela nos ensina que o elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se autocongratular, ele disse que não era um ladrão, um desonesto e um adúltero. Os fariseus e os publicanos eram destaques na sociedade judaica daquela época. Os fariseus, como já dissemos, formavam uma seita mais prestigiada no tempo de Jesus. Eram influentes, dominadores e que mais se salientavam. Eram cumpridores das práticas exteriores e das cerimônias, mas além de hipócritas e inimigos das inovações e cheios de orgulho, eram excessivos do amor ao domínio e indiferentes às necessidades dos semelhantes. Costumavam ser indivíduos cultos, mas vaidosos do saber. Mostravam-se autoritários e exigentes em relação às pessoas que lhe eram subordinadas. Não se misturavam por temor de serem influenciados. A religião para eles era uma aparência e uma virtude só. Eles tinham uma aversão aos publicanos, a quem consideravam desprezíveis, gananciosos e cheios de mazelas. Os fariseus retratam muitos de nós, estudantes empenhados na luta do crescimento, mas ainda distanciados da capacidade de operar o amor. Os publicanos eram cobradores de impostos, como dissemos, ou de tributos pelo domínio romano da época. O nome publicano estendeu-se mais tarde a todos aqueles que gerenciavam dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Os judeus em destaque consideravam-se comprometedor ter intimidade como eles, como já dissemos. O templo do encontro do fariseu e do publicano é entendido como local sagrado e destinado às práticas religiosas. É sempre visto como um local de oração. E quando alguém, religioso ou não, adentra um templo, assume de forma espontânea uma postura constrita e respeitadora. Templo, porém, tem outro significado também mais subjetivo. Indica o centro ou a essência das nossas cogitações íntimas e autênticas, onde trazemos gravado nossos sonhos e os nossos ideais. No templo, o fariseu reconhece em si somente qualidades boas e a sua prece é uma acusação aos outros, até o pobre publicano que estava ali do lado. Já o publicano conhece os seus defeitos, sabe que é pecador e tampouco ousa levantar os olhos, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. A postura do fariseu traz ensinamentos e exemplos importantes para as nossas vidas, porquanto devemos ter a vigilância para não nos julgarmos melhores que os outros. O que diferencia uma pessoa da outra são as qualidades do espírita.
Daí a afirmativa do fariseu: não sou como os demais homens, e nem ainda como esse publicano, além de ser improcedente, indica um desprezo que ele tinha pelos cobradores de impostos. Trata-se, então, de um religioso distanciado do seu papel de orientador espiritual. Revela uma imaturidade espiritual por não aprovar alguém em relação da profissão, até porque, no caso, existiam publicanos que se destacaram no bem, como o evangelista Mateus ou de Zaqueu e o publicano. Na parábola, Jesus nos convida a fazer um importante autoexame. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Que possamos apontar os nossos olhos somente para o Cristo. Que possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. E é em Cristo que encontramos o descanso para a nossa alma. Essa parábola nos faz refletir que o processo evolutivo no nosso planeta segue um mecanismo básico de autovalorização e de autopreservação das experiências humanas que, em síntese, se caracterizam por uma marcha horizontal de aquisição de conhecimento e uma caminhada vertical e necessária apreensão de valores morais. Por meio das inúmeras experiências reencarnatórias, o ser humano desenvolve os valores da inteligência e do aperfeiçoamento moral. A maneira correta de orar é importante para nós. Outro aspecto relevante do estudo é, o publicano e não com o orgulho como o fariseu, sempre revestidos da humildade. Sim, humildade. Na parábola vemos que confiar em si mesmo não representa algo condenável. Ao contrário, demonstra confiança no que se sabe e na fé que se abraça. A ponderação de Jesus é, assim, importante. A postura do fariseu nos mostra o seu relacionamento. Fazer força para melhorar não é um mal, absolutamente. Constitui, antes de tudo, um grande benefício para o próprio e para si, pois é esse exercício que constantemente temos que vencer as nossas más inclinações. Assim, depois de várias encarnações e fazer esforços continuados, acabamos acostumando-nos a formar este hábito saudável e salutar. Deixaremos de ser virtuosos para sermos naturais ou espontâneos, já que o hábito bom se tornou parte integrante da nossa natureza. Portanto, o esforço desprendido para ser virtuoso, forte moral e espiritualmente, lembre-se, é exercício de suma vantagem. O erro da criatura reside em julgar que, por estar combatendo em si as más inclinações, já é evoluído. Não se deve misturar as coisas, o que também não pode construir uma defesa para quem não está muito seguro de si mesmo. Mesmo inconscientemente, a criatura virtuosa se compara aos outros, chegando à conclusão que já é diferente e por esse motivo agradece a Deus. Ao passo que a criatura evoluída não se compara a ninguém, porque não se vê perfeita, vejam, porque a vaidade é a vibração oposta à humildade divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, temos, aspas, tende como certo que um só desses pensamentos, se partir o coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. E aqui cabe já uma reflexão nossa. Que foi que aconteceu depois dessas duas orações? Deus ouve todas as preces, é verdade que nós lhe fazemos, mas nem todas ele responde. A prece do fariseu era uma declaração de orgulho, nem merecia ser chamada de prece. Deus não atende os orgulhosos. A oração do publicano é um grito de uma alma arrependida dos seus pecados, e é justamente por isso que Jesus a ouve e o atende. Que nós reconhecemos os nossos erros e os nossos emendos, procurando o caminho do bem. Por isso, e é Jesus que diz isso no Evangelho, Deus atendeu a oração do publicano e o justificou. O fariseu não teve a sua oração atendida por causa do seu orgulho. Em lugar de suplicar as bênçãos de Deus para a sua alma, ele, cheio do seu orgulho, desprezou os outros, demonstrou ignorar a sabedoria de Deus, pois apresentou ao Pai Celestial uma lista de coisas que fazia, como se Deus não soubesse de tudo. O publicano, ao contrário, foi humilde e sincero, reconheceu diante de Deus que era um pecador e pediu perdão, por isso foi ouvido. Que você nunca proceda como fariseu, nunca se considere superior aos seus companheiros, não se julgue melhor que os seus irmãos, nem mais inteligente que os seus colegas. Nunca pense que você é mais puro e mais digno que os seus companheiros de escola de evangelho. Nunca fale de suas vitórias nem dos seus valores.
Nem pense também nas boas coisas que você já realizou. Pense no bem que você ainda pode e deve fazer, para que você nunca se orgulhe de nada que sabe ou possui. É possível que haja um fariseu e um publicano dentro de cada um de nós, e que age em ocasiões diversas. Quanto menos espaços ocuparem nossas presunções, mais próximo de Deus nós estaremos. Veja como a sua vida é pobre em comparação com a do nosso Pai maior. Fazer as coisas que o fariseu mencionou não era errado, e ele não é condenado na parábola por causa das coisas, mas pelo coração que ele tinha. Faça tudo isso sempre pensando em Deus e em oração. Faça isso honestamente e sinceramente, e Deus olhará para você com o mesmo amor com que abençoou o publicano. Dará a você novas forças, novas bênçãos e novos pensamentos, e você há de ser uma pessoa realmente bondosa, sincera, humilde e obediente. O orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do Espírito, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. Jesus nos ensina a trocar a roupa de comparação e presunção por um coração cheio de fé e de humildade, trocar o desprezo por honra, o julgamento por graça e por compaixão. Nós não queremos viver uma vida cheia de pecados, e o Senhor é realmente poderoso para nos fortalecer e nos ajudar. Deus ensina não somente que devemos ser humildes em nosso interior, em nosso coração, mas também para com o próximo. A natureza humana tende a diminuir o outro para que pareçamos melhor, mais santo, mais justo, mais generoso. Às vezes vivemos uma falsa humildade. Dizemos com a boca uma coisa, mas o nosso coração não sentimos o que estamos dizendo. Existe uma célebre frase que diz, aspas, não vou ser salvo por causa das obras, mas porque sou salvo, vou praticar as obras. A escolha está em nossas mãos. Você vai ser um fariseu ou um publicano? Hoje podemos escolher quem queremos ser. Através de cada oração, entender que devemos falar igual João Batista falou. Novamente citamos, é necessário que ele cresça para que eu diminua. Essa parábola nos ensina claramente que Deus não olha para a pessoa ou sua posição de vida, mas para o coração da alma. A parábola é como um espelho interior que nos desvela e nos ajuda a descobrir e acolher o que somos na realidade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Ter humildade para tratar o seu próximo como um semelhante pode tornar as diferenças em diversidades e não em barreiras que nos separam. Viver em cada um de nós um eu prepotente que se considera justo e rejeita todo o imperfeito. É o eu rígido, que se identifica com a imagem idealizada de si mesmo e se alimenta do orgulho. Mas junto a ele, e com frequência sufocado, vive também um outro eu, que deve se esconder por não se sentir reconhecido. Quando nos vemos demasiadamente legalistas, perfeitos e exigentes, seria bom nos perguntássemos a nós mesmos o quanto do fariseu habita dentro de nós. Pense nisso. Jesus, com os dois personagens, o fariseu e o pecador, que se retratam a si mesmo em seu modo de orar, consegue nos colocar diante do espelho da nossa interioridade, desmascarando-nos e nos animando a uma atitude de humildade. Aquele que afirma ser justo e perfeito e cumpridor das leis, na realidade é desumano. E aquele que se reconhece pecador, prostrando-se na realidade, é o mais humano, porque desceu do pedestal do seu ego e encontra a reconciliação. A parábola nos revela que a reconciliação ou a justificação virá mais cedo ou mais tarde. Precisamos abraçar toda a nossa frágil realidade. Deus tem mais facilidade de entrar em nossa vida pela porta da fragilidade do que da limitação. Ao contrário, não encontra acesso à nossa vida quando estamos fechados à nossa soberba. Nos provérbios temos: mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos e as discussões. A humildade é a verdade, diz Santa Teresa d'Ávila. O ser que é humano nada acrescenta, nada tirar e aceitar. Maravilhar-se de que este barro infinitamente frágil seja habitado pela santidade. O caminho de Deus passa sempre pela experiência da própria fraqueza. Quando não conseguimos mais nada, quando tudo nos for retirado das mãos, quando somos forçados a constatar que fracassamos, aí também o lugar onde já não nos resta outra coisa senão entregar-nos a Deus e dizermos:
de mãos vazias. Meu Deus, tende piedade de mim, que eu sou um pecador. Pense muito nisso. Pai querido, tudo o que queremos fazer nesse momento é agradecer pelas belas palavras trazidas através do estudo de hoje, pedir a força necessária para vibrar em nossos corações cada um desses belos ensinamentos, que as nossas vibrações atinjam os lugares de dor e sofrimento como hospitais, lá os profissionais da saúde, presídios, asilos e creches. Cheguem também àqueles irmãos que vivem nas ruas em desalento, que as boas vibrações cheguem aos líderes das nações para que possamos tomar boas resoluções. Pedimos também que seja enviada uma vibração para o nosso ser interior e onde ela se fizer mais necessária, que assim seja. Se você gostou, clique no positivo, na mãozinha, deixe um comentário, faça sugestões e, se possível, indique o nosso canal aos seus amigos e toda quarta-feira você receberá uma nova postagem. Muita paz, obrigado, que assim seja.